Olá, Farmas, cheguei. Boa noite, boa noite, boa noite. Cheguei. Deixa eu avisar o pessoal que eu cheguei. Boa noite, Farmas. Quem já está por aí? Deixa eu avisar as pessoas que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Tá boa aí para vocês? Tudo certinho? Hoje a gente vai conversar tanto aqui, mas tanto. Eu estava até agora procurando aqui as coisas que eu podia, se eu podia mostrar para vocês ou não. Não consegui separar tudo ainda, porque é muita coisa. Mas eu vou tentar ao máximo mostrar para vocês aqui. Deixa eu tomar minha água, que eu tô com sede já. Tá calor aí, gente? Porque aqui tava frio até umas 2 semanas para trás. Agora já está muito quente, mas muito mesmo. Quase impossível ficar sem ventilador. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que eu avisei todo mundo. Vamos dar uns 5 minutinhos para o pessoal acabar de entrar. Ai. Vocês têm alguma dúvida em relação às lives de ontem e de segunda, né? Que querem tirar aqui comigo, que vocês não tiraram, quem assistiu depois, né? Eu falei sobre. Ontem eu falei sobre questão de aproveitar a oportunidade, né? Falei sobre a gente pegar as coisas mesmo para fazer, né? E não ficar com medo, não ficar com medo de não funcionar. Falei como que eu cheguei a trabalhar com todas essas coisas que eu trabalho hoje, né? Basicamente, hoje tenho a perícia, eu faço a análise ainda de marketing de drogaria, mas deixa eu ver. A parte da perícia hoje é a que eu mais mexo, né? E, obviamente, a parte da fraternidade, né? Os cursos que eu faço para fraternidade. E o consultório. O consultório eu parei de atender presencialmente, né? Eu não falei isso com vocês ontem. Hoje eu vou explicar como é que eu fiz o consultório e tal, mas eu não estou atendendo mais lá no consultório, né? Porque, por causa da pandemia, eu parei de atender e comecei a atender só o pessoal que me procurava mesmo, porque eu estava em casa com as minhas filhas, né? Então eu comecei a atender só o pessoal que me procurava mesmo. E então eu não estou atendendo mais lá, estou atendendo só online, tá? Que é uma outra forma também. Inclusive, vocês podem começar assim, se vocês quiserem, né? É menos custo ainda. Mas eu aconselho a forma presencial, né? Deixa eu só abrir aqui a parte da fraternidade para mostrar para vocês daqui a pouco. Bárbara, o calor chegou aqui agora, viu? Essa última semana aí. Bárbara, é o seguinte, a fraternidade, ela é uma junção de coisas, certo? Então, eu vou colocando, já tem coisas lá, né? Eu vou explicar direitinho como é que funciona a fraternidade, mas só para vocês pegarem, que já está no início da live, para vocês entenderem direitinho. A fraternidade, ela é uma junção de coisas que eu vou fazendo, vou vendo que funciona e coloco lá para vocês. Então, por exemplo, era só suplementação. E aí eu coloquei lá só suplementação porque era uma coisa que eu trabalhava, certo? Só que aí eu percebi que os farmacêuticos estavam tendo dificuldade em
fazer isso no consultório. Aí eu comecei a fazer a parte de consulta farmacêutica, né? Quando eu percebi que tinham muitos farmacêuticos que trabalhavam em drogaria e que queriam trabalhar com suplementação na drogaria, eu coloquei o módulo de atendimento farmacêutico. Então, assim, tudo lá dentro é o que eu vou colocando mesmo. Então, por exemplo, agora, né, quem entra na turma de agora vai pegar a parte de perícia farmacêutica, que não está lá ainda, né? Assim como a parte de gestão de drogarias e farmácias também não está lá ainda, o módulo. Né? Eu vou adicionando coisas, eu vou colocando lá. Então, por exemplo, quem comprou no início da fraternidade, comprou em setembro do ano passado, ou seja, vai fazer um ano agora, eles compraram, só tinha o curso de suplementação, entendeu? Só tinha o módulo de suplementação. Hoje eles têm atendimento, hoje eles têm atenção farmacêutica, consulta, marketing, tem tudo lá dentro, entendeu? Então, é uma coisa que eu vou colocando lá dentro. Então, vai de cada pessoa. Quando eu decidi que eu queria abrir meu consultório, eu fiz com menos de 2 semanas, tá? Eu fiz com menos de 2 semanas. Eu decidi, eu falei, tenho que saber, tenho que fazer, porque eu não tenho o que fazer, então eu tenho que colocar isso funcionando em 2 semanas. Então, eu coloquei, igual eu falei com vocês ontem, questão de planejamento e questão da data, né? Para você trabalhar com isso, a parte de suplementação, não tem como eu te falar um tempo, porque eu até hoje estudo suplementação, entendeu? Mas assim, depende do básico. Por exemplo, você quer trabalhar emagrecimento. Um exemplo, você quer abrir seu consultório para trabalhar emagrecimento. É uma coisa específica. Então, você pode focar no emagrecimento, entendeu? Óbvio que lá dentro você vai ter que estudar tudo, mas você consegue pegar a suplementação que você consegue fazer. E outra coisa, quando a gente começa a trabalhar com suplementação, a gente percebe mais ainda, né? Porque a gente já sabe que cada organismo reage de uma forma, né? Só que quando a gente começa a trabalhar com suplementação, a gente entende mais ainda que o organismo é assim, entendeu? Então, para você ter uma ideia, eu sempre fiz um mesmo protocolo, não, né? Eu faço um mesmo protocolo, né? Simplificando, eu faço o mesmo protocolo, mas com dosagens diferentes. Eu uso os mesmos suplementos, vamos dizer assim. Para trabalhar emagrecimento, por exemplo. Quando eu fui trabalhar comigo, por exemplo, para eu emagrecer, não funcionou, entende? Então, eu tive que fazer toda a anamnese comigo, de novo, para eu entender o que é que estava faltando naquilo ali, entende? Para trabalhar emagrecimento comigo. Então, a suplementação não tem como eu te colocar tempo. Se eu for falar assim, olha, você precisa aprender tudo de suplementação para abrir consultório, vai ser daqui 10 anos, entendeu? Só que você pode focar em um nicho, né? Você pode colocar em um nicho específico. Você pode começar o consultório com a parte de estética, por exemplo. Então, você pode fazer, por exemplo, uma estética básica, como reflexologia podal, que é curso que você consegue fazer. Você consegue fazer auriculoterapia. A auriculoterapia sai muito, porque a auriculoterapia serve para ansiedade, para emagrecimento, para tudo. Você pensar, a auriculoterapia funciona. Para dores, né? Então, você pode trabalhar com dores, por exemplo, o pessoal que tem trabalhar com dor na coluna, por exemplo. Você pode trabalhar com a massagem terapêutica e aí já trabalhando no seu consultório, entende? A parte de suplementação, você precisa testar, não tem jeito. Você precisa colocar isso como uma coisa que você como um nicho mesmo, né? Hipertensão e diabetes trabalhar em drogaria. Então, você quer abrir o consultório dentro da drogaria. Isso, hipertensão e diabetes é muito mais fácil, né? Porque, de imediato, a gente não pode fazer, a gente não pode prescrever os medicamentos, obviamente, né? A gente não pode fazer diagnóstico. Mas a suplementação para diabetes e hipertensão, você precisa entender a parte de estresse oxidativo. Quando você entender estresse oxidativo, você vai entender a parte de suplementação, entendeu? Que é muito mais tranquilo quando você foca assim. Então, a parte de, por exemplo, dor em consultório em drogaria, por exemplo, você pode trabalhar massagem terapêutica, inclusive, tá? Você não precisa fazer, você não pode fazer dentro do consultório em drogaria, você não pode trabalhar com estética, tá? Mas a parte toda de massagem você pode fazer. Então, massagem terapêutica, massagem que faz reflexologia, tanto podal quanto manual, quanto auricular. Então, você pode trabalhar auriculoterapia no consultório de drogaria. Tudo que é terapêutico, você pode trabalhar no consultório de drogaria, tá? Você não pode fazer só estética, entendeu? Mas até emagrecimento você pode trabalhar lá, porque você vai fazer a parte de emagrecimento, que é de saúde, né? Então, você vai prescrever os suplementos da forma correta. Uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: você quer trabalhar com suplementação dentro do consultório na drogaria, a maioria dos suplementos que tem em drogaria
não funcionam para isso, tá? Não funcionam para isso. Você vai ter que mandar manipular. E aí, alguns vão funcionar, alguns podem ajudar. Então, eu vou explicar direitinho na sexta-feira, mas é basicamente assim, o polivitamínico, ele não funciona, tá? Porque o polivitamínico, ele é uma coisa muito diluída, né? Eu achava muito ruim quando o médico falava comigo que suplemento era igual água, né? Mas hoje eu entendo e hoje eu falo assim, não, realmente é igual água. Imagina você tomando um copo de água por dia. Resolve? Não resolve, entendeu? Então o suplemento é isso. O polivitamínico é como se você tomasse um copo de água por dia. Você está tomando água, beleza, melhor do que não tomar, mas um copo de água só resolve a sua vida? Não, não resolve, você vai ficar doente, não vai? Então o suplemento realmente é igual água. O polivitamínico, ele é isso, porque ele é uma junção de coisas, ele tem vitaminas e minerais ali dentro, que quando eles vão ligar no nosso organismo, ligar nos sítios de ligação, eles interagem entre si, então eles competem entre si, né? Então, por exemplo, se você coloca ferro, zinco e cobre no mesmo lugar, já não funciona. Nenhum dos dois ele vai entrar no organismo direito. Então, quando você coloca o polivitamínico, você coloca ele estrategicamente. Então, por exemplo, você viu que uma pessoa tem, com a ficha de anamnese que você fez, você percebeu que a pessoa tem muita deficiência, né? Deficiência de várias coisas ali. Com essa deficiência de várias coisas, você consegue perceber que ela tem, que você precisa fazer, por exemplo, uma suplementação maior com vitamina D, magnésio e vitamina C, por exemplo. A vitamina C é fácil de achar na drogaria, porque essa de 1 grama é ótima, mas ela tem que ser todos os dias, você tem que tomar todos os dias, tá? O magnésio já é mais difícil, por quê? O magnésio que a gente vê vendendo na drogaria é 75 miligramas. E a gente dosa mais ou menos, a gente passa mais ou menos 600 miligramas para o paciente. Por quê? É acima de 600 miligramas que os testes, os estudos comprovam que faz efeito. Eu, por exemplo, tomo 900 miligramas por dia por causa da minha enxaqueca, entendeu? E não tem nada, não faz nada, não existe, para vocês terem ideia, não existe estudo comprovando que aconteceu uma hipervitaminose. Nós morremos de medo de acontecer uma hipervitaminose, mas nunca foi encontrado caso de hipervitaminose. Todas as vezes que a pessoa falou de hipervitaminose, ela só sugeriu, olha, pode ser que aconteça, entendeu? Pode ser que aconteça algo assim, pode ser que aconteça um excesso de vitamina, mas nunca foi comprovado, ou seja, nunca conseguiram provar que faz mal, entende? E a gente não sabe disso. A gente acha que a hipervitaminose, a gente tá aí porque foi comprovada cientificamente, e não foi, entendeu? Então, por isso que essas dosagens não têm erro. Eu vou explicar direitinho na sexta-feira. Mas só para você entender, a suplementação, você vai conseguir melhorar o faturamento, sim, da empresa, tá? Porque você vai começar a trazer as pessoas mais para a empresa, trazer mais para a drogaria, principalmente para as pessoas entenderem como que funciona aquilo. A parte de suplementação, você pode, por exemplo, ter uma parceria com a farmácia de manipulação. Eu fazia muito isso nas drogarias que eu trabalhei. Tinha parceria com a farmácia de manipulação, e aí essa farmácia, ela fazia, além de fazer um preço mais em conta para a gente, né? Tem farmácia que está acostumada a trabalhar assim. Você conversa com eles, eles já te fornecem o preço. Por exemplo, se a pessoa chegou lá e falou assim, eu quero mandar manipular a vitamina D 10.000 I, 30 cápsulas. Você liga lá na farmácia, eles já aí você manda um código, você fala o código que é a sua drogaria, eles já te falam o valor do preço final para o cliente, ou seja, você não precisa nem calcular na sua cabeça quanto você vai cobrar mais, entendeu? Por exemplo, você perguntou a vitamina D, por exemplo, que é super baratinha. Aí deu 30 reais, por exemplo. Ele falou, olha, a vitamina D, 10.000 I, 30 cápsulas, deu 30 reais. Aí você fala com o cliente, deu 30 reais, certo? O cliente paga 30 reais, só que você só vai passar 20 reais para a farmácia de manipulação, entendeu? É tipo isso. Então, você consegue aumentar o faturamento da farmácia, porque você consegue mostrar para a pessoa, falar assim, olha, se você quiser, eu ligo para a farmácia de manipulação daqui. Mas deixe sempre claro que você vai fazer isso para ajudar aquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa vai sair da consulta com a prescrição, seja ela de polivitamínico, seja ela de qualquer coisa que você vai passar para ela, sabendo que ela pode pedir com você a manipulação ou que ela pode pedir em qualquer lugar, entendeu? Só que aí ela sempre vai voltar. Se ela pedir em outro lugar, pode ter certeza que ela vai voltar, tá? Sexta-feira eu falo mais sobre isso, né? Hoje é sobre perícia. Na verdade, hoje é sobre
como que é que a gente consegue ganhar mais dinheiro assim, né? Como que a gente consegue fazer essas coisas que parecem que não são tão fáceis, né? Igual a perícia, por exemplo. E eu vou explicar para vocês como que é que eu fiz como que eu montei o meu consultório, né? Sem, como é que fala? Sem custo, né? Eu vou falar para vocês explicar direitinho para isso, porque todo mundo me pergunta em relação ao consultório, né? Quando eu falo que foi sem custo, pessoal, muita gente duvida, né? E eu vou explicar direitinho como é que é. E sobre a perícia, eu vou tentar falar o máximo para vocês aqui como é que é a perícia, para vocês entenderem como é que funciona, né? E perceberem que não é um bicho de sete cabeças, tá? Não é uma coisa muito difícil de fazer. Quando eu entendi, quando eu achei isso, eu achei esse negócio da perícia, eu falei assim, gente, e eu acho que foi igual a qualquer um de vocês, né? Eu vi um anúnciozinho no Facebook falando sobre perícia judicial farmacêutica. E quando eu vejo esse tipo de coisa, igual eu falei com vocês ontem e anteontem, quando você vê uma coisa desse tipo, procure saber, sabe? Pesquise, procure saber. Eu sei que não tem material direito na internet sobre as coisas, mas, por exemplo, apareceu a oportunidade para mim, perícia judicial farmacêutica. Aí eu falei assim, ai meu Deus, né? Vamos ver o que é. E procurei saber. Acessei a live da mulher que estava falando lá, né? E era uma coisa assim, que quando eu comprei o curso, eu fiquei perdida, né? Porque é um negócio que ela fala tudo sobre lei, tudo sobre a lei. E quando eu entrei para a perícia mesmo, eu vi que não era nada daquilo, né? Eu vi que a gente precisava saber muito mais sobre várias outras coisas do que sobre a lei especificamente, sobre o Código Civil especificamente. Então, quando eu vi sobre a perícia, eu procurei saber. Eu não procurei só perícia judicial farmacêutica, eu procurei perícia judicial, né? Aí apareceu os títulos no YouTube, por exemplo, que eu gosto de estudar por vídeo, né? Então, eu vi os títulos no YouTube, por exemplo, e eu comecei a pesquisar aquilo. Então, como é que funciona? O que é uma perícia judicial? Por que faz a perícia judicial? Fui vendo várias coisas. Até que eu percebi que a perícia judicial era uma coisa que a gente pode fazer, eles precisam da gente, né? Eles precisam da gente, a gente não precisa fazer concurso para isso, a gente não precisa ter especialização para isso, tá? E aí, eu fui procurar saber o que era isso, né? E aí eu perguntei um amigo advogado e falei com ele, falei, mas acontece isso mesmo? Tem isso? Tá? Ele falou, nossa, tem demais. Inclusive, tem muitos processos que ficam parados, que ficam estagnados, porque não tem perito, né? E aconteceu, inclusive, algumas vezes comigo, de chegar à nomeação, e aí eu entro no processo para ver a nomeação, né? Para ver, porque assim, ó, acontece, eu vou dar detalhes, tá? Mas só para vocês entenderem. Chegava a nomeação e para eu aceitar ou não, eu preciso ver o processo, porque senão, né, eu preciso saber o que eu vou responder para saber se eu posso ou não responder. Então eu abro o processo e já tem lá 2 farmacêuticos que já foram nomeados e falaram que não tem competência para aquilo. Então nomeou o farmacêutico, ele falou que não tem competência, aí nomeou outro farmacêutico, ele falou que não tem competência, aí me nomeou. Entendeu? Por quê? Porque é por sorteio, né? Então vai sorteando. E aí, muita gente relata que fez o curso de perícia, que faz as coisas de perícia, e não é nomeado, né? Eu, como sempre, não aguento ficar quieta, eu não aguento ficar parada, eu não aguento esperar as coisas. Então, além disso, além de chegar e fazer o cadastro e mandar a documentação, tudo certinho, eu entrei em contato com as comarcas, entendeu? Como diz um dos cursos que eu fiz de perícia, o perito fala assim, depois que você cadastra e você está apto a ser nomeado, aí tem uma coisinha que você tem que fazer que é levantar a bunda da cadeira, né? Ou seja, você tem que pegar o seu currículo, fazer um cartão de visita bonitinho e manda lá para a comarca, manda para o fórum, né? Leva, né? Manda não, leva na comarca, leva no fórum, conversa com o responsável por lá, conversa, sabe? Porque isso é o que vai fazer eles te conhecerem. Porque, assim, é por sorteio, certo? Que acontece. Porém, se o juiz já conhece você, já confia em você, ele te nomeia. Se você não for capaz para aquilo, ele vai para o sorteio, entendeu? Só que aí, o que acontece nisso? Não existe perito hoje. A maioria dos peritos que existem hoje são advogados que se especializam em tal coisa. Então, por exemplo, tem um cara que eu conheço, que ele é perito judicial, ele é advogado e farmacêutico. Ele fez, já era advogado, entrou na área dessas coisas, processo civil e tal, precisou tanto de um perito farmacêutico que ele fez faculdade de farmácia, entendeu? Aí ele hoje é advogado e farmacêutico.
Então, eu conheço uma farmacêutica também que agora está fazendo direito, né? Então, vai ser as duas coisas também. Mas o que mais acontece é isso, entendeu? Então, o que mais tem hoje é advogado que é expert em alguma coisa. Porque o juiz, ele não é expert em tudo, né? Então, assim, a gente acha que em todo o processo vai dar a opinião do juiz. E não é. Vocês podem perceber que quando acontecem as coisas... Quer ver o que foi acontecer esses dias? Que precisou de um perito médico? Passou no Fantástico? Acho que foi no Fantástico. Passou no Fantástico sobre aquela moça que ficou cega com a lipo, né? Se não me engano, acho que foi isso. Quando o Fantástico entrevistou, ninguém percebeu, né? Mas quando o Fantástico entrevistou o médico, estava o nome dele lá e embaixo estava perito médico. Aquele médico é um perito judicial. Ou seja, ele fez a perícia daquele caso sem ter feito concurso, sem ter se especializado, entendeu? Ele estava ali, ainda apareceu no Fantástico, né? Então, a perícia judicial, ela nada mais é do que você falando com o juiz que você aceita auxiliar ele naquele processo, entendeu? E não é complexo, tá? Não é complexo. É uma coisa muito... Não é que é fácil também, não, mas não é tão complexo como a gente imagina, né? A gente tem um certo medo quando fala em processo, porque você fala assim, se eu errar uma palavra, eles podem me processar. Não é assim que funciona. O juiz, ele tem pleno entendimento que você não é um advogado, né? Que você não é um juiz. Então, se você falar uma palavra errada, um termo errado, né? Chama o juiz de, sei lá, você, né? O que você vai fazer, porque, né? Você não fala direto com o juiz, mas essas coisas não fazem muita diferença, entendeu? Não fazem muita diferença. Porque quando você é nomeado para ser perito, ele tá te pedindo ajuda. É como se o juiz falasse assim, ajuda aqui nesse trem, porque eu não conheço esse negócio, não. Entendeu? Olha o trem, né, do mineiro. Ajuda aqui nesse negócio, porque eu não conheço isso, não, né? Então, na toa que a gente não precisa fazer aquelas coisas de... como é que fala? Quando coloca aquelas palavras lá, né? Concomitantemente, não sei o que lá, reclamatória em epígrafe. Esses negócios não é a gente que tem que fazer. A gente não precisa fazer esse tipo de coisa. A gente não precisa falar dessa forma. Com o tempo, a gente aprende, né, a falar as coisas da forma direitinho, a gente pega modelo, né? Então, por exemplo, eu já comecei fazendo já com um modelo que eu peguei do engenheiro que eu conversei com vocês, né, que eu falei com vocês, acho que foi ontem ou foi anteontem, né? Que eu comecei a procurar a perícia. Quando eu encontrei peritos farmacêuticos, nenhum deles quis me ajudar. Nenhum deles. Todos que eu perguntava alguma coisa, falavam comigo assim, pode ser que sim, mas para isso você precisa de uma mentoria. Pode ser que sim, mas aí você precisa de uma consultoria minha. Ou seja, eu teria que pagar para eles me responderem um sim ou um não, entendeu? E aí, como eu comecei a conversar com as pessoas, né, os peritos, perguntando como é que funcionava, eu comecei a entender, quando apareceu para a primeira nomeação, eu comecei a entender que era muito mais a parte teórica, né? Era muito mais difícil eu saber como enviar uma coisa, saber como mexer no processo judicial eletrônico, saber como que eu conversava com a juíza, né, com o juiz, sabe, essas coisas, saber como que eu falo se a pessoa fala que meu laudo está errado, né? Não é só virar e falar assim, não dá não, né? Eu tenho que ter as palavrinhas lá bonitinhas que tem que falar. Então, essas coisas que são difíceis, entendeu? Essas coisinhas, assim, de você, como que você se retrata, né? Como que você... E é super natural, inclusive, você mandar um laudo, por exemplo, e a pessoa que você mandou... Normalmente é assim, né? Sempre o laudo, ele tem que ter um lado, né? Você não pode ser... você não pode ficar em cima do muro, né? Se você está ali para responder um laudo, você tem que responder sim ou não para aquilo ali, não é talvez, entendeu? Então, se na pergunta tem lá, fulano envenenou o ciclano de acordo com os exames, um exemplo, de acordo com os exames de fulano foi envenenado, você não pode falar assim, parece que sim, eu acho que sim, não, ou é sim ou é não, entendeu? Não tem como, você não pode ficar no meio termo, você não pode ficar assim. Então, sempre tem um lado que é o que você ficou contra, né? Vamos dizer assim, sempre tem um lado que é o lado errado, segundo o laudo da perícia. E aí, esse lado errado, ele vai querer embargar seu laudo, entendeu? Ele vai querer falar assim, porque a perita falou assim, e isso não existe, não sei o quê. E é super comum você ser a pessoa falar uma coisa, né? Porque a perita foi
como é que fala, gente, quando a pessoa fala duas coisas diferentes, eu esqueço essa palavra. A perita foi, não é ambígua que fala, não, é outra palavra. Tá, eu vou lembrar. Porque a perita foi essa tal coisa aí, né? Que eu falei uma coisa lá em cima e falei outra coisa aqui embaixo. Quando ele fala isso, eu falo, aí você pode voltar e me falar, inclusive, entendeu? Não, realmente peço desculpas às partes por ter tal erro e tararana, e se retrata. É super comum, a gente não tem problema, você não tem problema você errar, não assim, né? Quando é um erro bobo, assim, quando é uma coisa assim, sabe? Não quer dizer que porque você é perito, você não pode ter falhas, não existe isso, entendeu? Então, a perícia, ela é isso. Muita gente fala comigo, inclusive esses dias eu encontrei com uma amiga minha, que depois ela vai até assistir essa live. Eu encontrei com uma amiga minha e falei sobre isso. Ela falou assim: nossa, engraçado, porque eu vi isso tal dia na internet, eu achei que era errado, né? Achei que era coisa para ganhar dinheiro da gente, né? Para a gente pagar as coisas. E eu falei com ela: não é, né? Isso é muito bom para ser verdade, inclusive, né? Porque é uma coisa que você consegue fazer de qualquer lugar que você tiver. Então, por exemplo, eu escolhi ficar na minha casa. Eu escolhi, né, atender os processos, ficar na minha casa. Você pode entrar em parceria com o escritório de advocacia, você pode abrir o seu próprio consultório de perícia, entendeu? Porque sai perícia, e aí você pode juntar com outros profissionais. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu tô fazendo perícia. Meu marido já está estudando para fazer a perícia na área dele, que é a área de informática, né? Porque funciona, a gente vê que o negócio flui, né? E quando eu fui fazer o meu cadastro de perícia, eu demorei um pouco para fazer o cadastro, né? Até porque falta de informação mesmo, o pessoal não queria dar informação, mas tudo bem. Achei tudo que eu tinha que fazer, mandei todos os documentos, mandei tudo que eu tinha que mandar, e aí, rapidinho, me tornaram apta. Né? Eles olham isso muito rápido, porque realmente precisa muito, gente, vocês não têm noção. E aí, depois que eu fiz isso, que eu entrei em contato com as varas, né, que eu falei com o pessoal que eu queria, que eu trabalhava com perícia judicial farmacêutica, menos de 2 semanas eu recebi minha primeira nomeação, que foi da justiça gratuita, né? E aí, a diferença da justiça gratuita e da justiça paga. Vamos lá. A justiça gratuita, ela é a justiça do governo. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, a pessoa que entra numa ação trabalhista e alega que não tem condições de bancar, né, os custos. Então, ela entra na justiça gratuita. Nós não vamos entrar na parte trabalhista, né? Quem entra na parte trabalhista é contador, né? As outras pessoas. A gente não. A gente vai entrar na parte de farmácia, obviamente, né? De medicamentos, coisas assim. E aí, a assistência judiciária gratuita não quer dizer que é gratuito para a gente também, entendeu? É gratuito para as pessoas que pedem isso e a gente recebe um valor específico. Então, se não me engano, é até 500 e pouco, é até 1.000 e pouco, se não me engano, aqui em Minas. Aí é tabelado de acordo com o estado. Até 1.000 e pouco, se não me engano, que você pode receber. Só que essa justiça gratuita, além de ter esse valor, né? Por exemplo, vamos supor que me nomeiam para uma justiça gratuita. A gente chama de AJG, tá, gente? Fica mais fácil. O AJG, vamos supor que eles me nomeiam para um processo, e aí eu vejo que nesse processo eu tenho que ir lá sei lá, eu tô aqui em Igarapé, eu tenho que ir lá em Pouso Alegre, acho que é sul de Minas, né? Pouso Alegre, se não me engano, acho que é. Tem que ir lá, ou Uberlândia, por exemplo, um Triângulo Mineiro, tem que ir lá para resolver o negócio. R$ 500 vai dar para mim? Não vai, porque só de ir lá em Uberlândia e voltar, eu já gastei R$ 500. Então, eu peço à juíza, eu mando uma carta para o juiz e falo, olha, eu preciso fazer o deslocamento, assim, tal. E aí a gente pode pedir esse aumento, ou seja, se ela falou comigo que eu vou receber o máximo, que é R$ 1.000, por exemplo. Eu posso pedir esses R$ 1.000, eu posso pedir aumento até 5 vezes, entendeu? Só que a gente não pede isso, porque a justiça gratuita é justamente para ser barata, né? A gente aceita simplesmente para a gente ficar de bem com com aquele juiz. Porque se você aceita uma justiça gratuita, o juiz te nomeia para todas que aparecerem. Se for gratuito ou não, ele te nomeia. Então, agora pensa comigo, imagina, eu faço uma perícia, porque não teve uma perícia que eu fiz que foi física. Todas que eu fiz foram online, né? Análise de documento, tudo que eu fiz foi aqui da minha casa. Então, pense comigo, eu receber R$ 500 para eu ficar aqui na minha casa, sem fazer nada, só analisando documento e lendo e digitando, eu recebi R$ 500 para isso. Então, assim, a gente não, né,
todo dinheiro é bem-vindo, né? A gente não exclui esse tipo de coisa, certo? E, consequentemente, você não como é que fala? Evitando a AJG, os juízes começam a te nomear, porque eles começam a ver que você é boa naquilo, né? Que você é boa no que você faz bem feito, independente de ser gratuito ou não, entendeu? Você faz um laudo bem feito, e isso você consegue, vai conseguindo contatos, vamos dizer assim, né? E a justiça paga, que é a que é paga pelas partes, aí, meu filho, é o que Deus quiser, é o que você quiser, você cobra lá dentro. Por que isso? Porque a justiça paga, ela tem vários fatores. Então, por exemplo, tem caso que a gente pega que o valor da ação, né? Ou seja, se a pessoa ganhar a ação que ela moveu contra a outra, vamos supor que o valor da ação é 500 mil reais. Aí você pode colocar o valor do seu honorário, que é o que você cobra, você pode colocar esse valor em cima de uma porcentagem que a gente calcula do valor da causa, por exemplo. Só que aí você tem que ver várias coisas, porque às vezes aquela perícia, aquela causa, não tem só a sua perícia. Não tem só a perícia farmacêutica, tem a perícia médica, tem a perícia de engenharia, tem a perícia de segurança do trabalho, a perícia do contador. Um exemplo, vamos supor que tem 5 perícias. Então, vamos supor que desses 500 mil, que é o valor da causa, a gente tem que calcular que é 500 mil dividido pelo número de perícias. Um exemplo, tá? Não é sempre esse cálculo que a gente faz. Então, ou seja, é como se o valor da causa fosse 100 mil. Aí a gente já não calcula mais em cima do percentual da causa, a gente calcula em cima do trabalho que a gente vai ter. Então, se for uma perícia, for uma coisa muito complexa, né, uma coisa que pergunta umas coisas muito complexas, você vira e fala, olha, eu cobro 10 mil. Aí eles vão chorar, falam, não, cobra 5.800. Você fala, não, eu cobro 8 mil. Vamos lá, 8 mil. Aí vai até uma hora que equilibra, entendeu? E você não é obrigado a baixar também, não. Se você cobrar 10 mil, você fala, não, eu preciso de 10 mil para isso. E a pessoa fala, eu não consigo pagar, você pode recusar. Você fala, então, devido a recusa de pagamento de honorário, pererê, entendeu? Então, assim, você não precisa aceitar tudo, você não é obrigado a aceitar tudo, você não é obrigado a ficar lá, você não é obrigado a nada, entendeu? E aí tem o ponto negativo, obviamente, né? Nós temos pontos positivos que eu considero que é um ponto negativo, porque é uma coisa que a gente não tem como controlar, né? Mas os pontos positivos são, assim, é como se fossem 99 pontos positivos e um ponto negativo. E qual que é o ponto negativo? Não é uma coisa concreta, né? Não é uma coisa. Você não pode, sei lá, depender só disso, entendeu? Porque pode ter mês que você vai ter 20 nomeações e pode ter mês que não vai ter nenhuma. Vai depender dos processos, vai depender do juiz, vai depender de como que está rodando as coisas aí. Então, por exemplo, tem pessoa que eu conheço, tem perito que eu conheço, que tem de 20 a 30 nomeações por mês, né? Só que quando iniciou a pandemia, né? Foi março e abril de 2020, ele ficou com 2, 3. Então, assim, ele que vivia só de perícia, né? Ele teve essa queda absurda, né? Mas foi voltando com o tempo, tudo direitinho, e foi continuando com os processos, né? Foi continuando a receber. E outra coisa, quando caiu esse negócio, como é processo na justiça, você não recebe de uma vez. Tem isso também, tá? Você não pede 10 mil, recebe 10 mil, não. Você pede o valor do seu honorário que você quer, quando é a justiça paga. Quando é a justiça gratuita, você tem lá o valor, você vai fazer o seu laudo. Quando você enviar o seu laudo, que tiver tudo certinho, ninguém tiver dúvida mais, aí eles te mandam o valor em conta. A paga também é assim, entendeu? Então, só que você pode pedir os honorários, você pode pedir até 50% antes. Então, você fala que o honorário é 10 mil, por exemplo, mas você só vai começar a fazer sua perícia quando forem depositados 50% do valor, entendeu? Então, tem várias coisas que você pode fazer. Essa pessoa que eu conheço, que faz 20 perícias por mês, quando entrou em março e abril de 2020, que caiu, que foi para 2, 3 perícias, ele continuou recebendo as outras que estavam atrasadas, entendeu? Que foram acabando os outros meses. Então, para ele, não teve muita diferença, entendeu? Não teve muita, assim, em questão de custo, né? Em questão de recebimento, né? Em questão de dinheiro. Então, assim, o único ponto negativo é esse, entende? É uma coisa que você depende do judiciário para ser nomeado. Só que quase sempre você é nomeado. Então, assim, aquele ponto negativo que você não pode deixar ficar na sua cabeça. Que se você deixar ficar na sua cabeça, você não faz. É igual tudo que eu falo com vocês.
Pois é, Daiane, não pense assim mais, tá? Não pense assim mais. O medo de errar paralisa a gente, tá? Paralisa a gente. Viu que eu mandei a mensagem lá no grupo da live, né? O sucesso, ele só vem depois do medo, tá? E realmente é. Se eu tivesse deixado de fazer as coisas que eu fiz pensando que ia dar errado, eu não tinha feito o que eu fiz, entendeu? Eu não estava fazendo hoje o que eu faço. Não pensa assim mais, hein? Como assim? Como conseguir ser um farmacêutico? Não entendi. Ah, entendi. Tem até de baixo. Entendi. É o que eu tô falando aqui. É isso que eu tô falando aqui. A gente não precisa de curso, tá? Não precisa de nada disso. Eu comprei alguns cursos, né? Eu comprei alguns cursos de perícia farmacêutica e eu não gostei, tá? E por que eu não gostei, né? Vamos lá. Quando eu entrei, quando eu comprei os cursos, eu achei que eu sabia tudo. Eu achei que eu sabia de tudo e hora nenhuma, eu deixei de me preparar para isso, né? Só que eu seguia várias outras pessoas também. Quando eu fiz os cursos, eu comprei 3 cursos de perícia. Quando eu fiz esses cursos, eu achei que eu estava, sabe, que eu ia arrasar, que o povo ia me mandar laudo, prazo, a gente tem prazo para responder o laudo, né? Eu achava que eu ia responder com 2 dias, tá tudo bem, e isso mesmo, e eu sou muito boa. Só que, quando chegou a primeira nomeação, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia o que eu respondia. Aí entra em contato com as pessoas, eles falam que tá na lei. O perito tem não sei quantos dias para responder, não sei o quê. Gente, isso aí, eu decorei prazo, tá? Porque quando eu estudava, o pessoal fazia assim, o pessoal colocava assim, né? Você tem tantos dias para entregar o laudo quando for nomeado. Só que isso é uma coisa que o próprio juiz fala. Quando o juiz te nomeia, ele fala assim: você tem 10 dias para se manifestar. Ou seja, eu não precisava ter decorado aquilo, entendeu? Eu decorei um negócio que, tipo assim, não precisava. Então eu decorei prazo igual uma doida, sabe? Assim, não, que eu tenho 30 dias para isso, eu tenho 10 dias para isso, eu tenho 15 dias após tal coisa, 15 dias. Eu fiz uma provinha, sabe? Assim, então eu decorei coisas que eu não precisava ter decorado, porque isso é falado. O juiz coloca lá assim: você tem 10 dias para responder. Aí, quando a gente responde que vai ou não, aí ele fala assim: agora você tem 30 dias para mandar o laudo. Entendeu? Aí, quando você manda o laudo, ele fala assim: agora as partes têm 15 dias para retrucar o laudo. Ou seja, tudo é falado. Entendeu? O difícil mesmo eles me ensinaram, que era mandar documentação, que era fazer toda aquela parte da documentação, de achar onde é que estavam as coisas. Então, várias coisas dessas, né, dessas coisinhas que eu não achei em lugar nenhum, entendeu? Então, é o que eu falo com vocês, igual eu falei no início aqui da live, né? A fraternidade é uma junção de coisas. Por que vai ter perícia farmacêutica dentro da fraternidade? Porque funciona, né? Porque eu não achei um lugar que fosse bom, eu não achei um lugar que me pegasse na mão e falasse: ó, você faz isso, faz aquilo. Então, se eu não achei um lugar que não faz, que não é legal, entendeu? Por que eu não colocaria na fraternidade? É uma coisa a mais. A pessoa não fica. A pessoa que está na fraternidade, ou ela faz perícia, ou ela abre um consultório, ou ela abre uma drogaria, ou ela coloca um consultório na drogaria. Eu não estou falando que você tem que fazer tudo que eu faço, não. Entendeu? Fraternidade não é para vocês fazerem tudo que eu faço, é para vocês terem opção. Dentro da fraternidade, você tem opção, entendeu? Por isso que a perícia está lá dentro. Deixa eu ver aqui, que passei alguma coisa. Iago perguntou: envolve muito toxicologia? Iago, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz tanto curso de toxicologia, você não tem noção. Quando eu fiquei sabendo que a gente atuava na parte de toxicologia, eu fiz um curso de toxicologia. Eu sou assim, gente, eu tenho uma mania, eu faço curso todos os meses, eu faço um curso, né? Um curso livre, um curso que me ensina alguma coisa legal. Seja um curso de autoajuda, eu sempre faço um curso. Quando eu descobri a perícia, eu fiz um curso de toxicologia geral, toxicologia, aí depois eu fiz toxicologia ambiental, toxicologia forense, toxicologia. Eu fiz tanto curso de toxicologia que eu quase fiquei doida. Eu não estava aguentando ver veneno mais, não estava aguentando estudar isso mais. E aí, até hoje, eu não fui indicada para uma perícia que envolvesse toxicologia. Você tem ideia? Não é que envolve toxicologia no geral. É o seguinte. Na verdade, não, mentira. Eu peguei sim. Na verdade, eu não peguei perícia. Eu peguei assistência técnica. Eu vou explicar para vocês o que é assistência técnica. Eu peguei uma assistência técnica de envenenamento, tá? Eu vou explicar para vocês, gente. Deixa eu até anotar aqui para não esquecer.
Quando eu comecei a estudar sobre né, a toxicologia, essas coisas todas, eu imaginei que tudo fosse vir para a gente era de parte toxicológica mesmo, né? Só que o que eles te perguntam é o seguinte, se não me engano, alguém perguntou aqui, deixa eu só... Pois é, não vou fazer isso não, porque, né, processos podem enrolar e eu não quero. Adeilza, eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou mostrar para vocês aqui o laudo, tá? Porque eu não consegui fazer, não consegui tirar número de processo, não consegui tirar o nome das pessoas, então eu não posso mostrar para vocês, porque senão vai me comprometer, né? Mas eu vou dar um exemplo verídico, tá? Uma moça, né, foi ao hospital há um tempo atrás, e ela foi ao hospital porque ela estava sentindo muitas dores. Ela usa um catéter há vários anos, por causa de uma doença que ela tem. Ela usa cadeira de roda, ela usa catéter, e ela estava sentindo muita dor. Ela pegou e fez um exame de urina no laboratório. O exame acusou que ela estava com a bactéria. Ela pegou esse exame, levou no hospital e falou: olha, o exame deu bactéria, eu tô sentindo muita dor, tô tendo febre, não sei o que, tal. O que o médico fez? Ele falou que ia fazer uma medicação nela e que ia internar ela. Só que esse médico pegou e saiu, né, do lugar, e depois voltou e falou: olha, a gente não vai te internar não, mas você vai tomar esse remédio em casa. Essa pessoa pegou e processou isso. Aí, tá, o que aconteceu? Essa pessoa pegou, saiu de lá revoltada, xingou todo mundo, saiu de lá revoltada e foi para um outro hospital. Esse outro hospital acolheu ela na hora, pegou ela, colocou internada, a urina dela estava purulenta, ou seja, estava com pus, né? Ela estava com essa bactéria, que é uma bactéria que é multiresistente, né? Ou seja, ela é uma bactéria que quase nenhum antibiótico resolve com ela. E aí, a briga era, né? Resumindo, a briga era, ela processou o hospital, que não internou ela, e a briga que chegou em mim era, não foi medicada com esse medicamento e indicaram ela tomar esse medicamento em casa. Era um medicamento injetável, endovenoso. E aí, não fizeram esse tratamento antes, né, nela, não fizeram nela o tratamento antes, para depois mandar para casa para continuar o tratamento, né, que é aquele tratamento... ai, gente, tem um nome... sequencial. Tratamento sequencial. Que é quando você começa o tratamento no hospital e finaliza em casa, certo? Não fizeram isso com ela. Então, o que chegou em mim foi, né, perito farmacêutico para responder algumas questões. Fora o que perguntam em relação ao documento. Então, por exemplo, de acordo com o laudo, percebe-se que a paciente tinha alguma doença, um exemplo. E aí, de acordo com o laudo, você vê, o documento está lá falando que ela estava com alguma doença, né? E aí, a pergunta que para mim era, o medicamento tal é de uso exclusivo hospitalar? E aí a minha resposta é uma resposta... e aí tinha várias coisas, várias perguntas, né? E aí eu falei, não é de uso exclusivo hospitalar, mas para ser administrado, precisa de profissionais habilitados. Portanto, a pessoa, fulana de tal, não podia aplicar em casa. Ela teria que aplicar em drogaria, certo? Só que a conversa era essa. Então, assim, no final, né? No final, a pergunta foi sobre o medicamento, só que de acordo com todos os quesitos que tinha lá, que o nome dessas perguntas são quesitos, tá? Não sei se eu falei. Quando manda o quesito, então, por exemplo, a pessoa que processou manda os quesitos para eu responder, e a pessoa que está sendo processada também manda os quesitos para responder, né? E aí, várias vezes, a pessoa que está sendo processada, a pessoa que está sendo processada, ela tenta desacreditar a pessoa que está processando, entendeu? Então, no caso, o hospital estava tentando desacreditar da paciente, né? Falando que ela estava instável, falando um monte de coisa. Então, a gente entra com a parte de saúde. Porque, assim, se virasse para mim e perguntasse só isso, né? O medicamento tal é de uso hospitalar? Eu ia falar, não é de uso exclusivo hospitalar. Né? A bula tá lá bonitinha para entender que não é. Só que não foi só isso que me perguntaram. Me perguntaram em relação ao medicamento, me perguntaram em relação se ela poderia tomar esse medicamento, me perguntaram em relação se ela não tomasse aquele medicamento naquela hora, se ela poderia ter uma infecção mais grave, né? E aí acaba que é uma questão nossa de ética, de entendimento, de conhecimento, a gente responde esse tipo de coisa.
Porque se está lá o quesito para a gente responder, a juíza olha o quesito antes de aprovar a perícia. Quando a juíza olha e não tira nenhum quesito, quer dizer que ela quer saber aquilo, entendeu? Então, por mais que a resposta, por exemplo, em relação a uma internação fosse exclusiva de um médico, por exemplo, que não é, né? Perguntar para qualquer pessoa, você sabe como é que responde essas coisas? Eles me perguntaram isso também, entendeu? Então, um exemplo é esse, tipo assim, é uma coisa muito simples. Normalmente, eles te perguntam o que já está no laudo, entendeu? Então, teve uma, por exemplo, que eu peguei muito complexa, que era de cosmético, eu falei com vocês ontem, era em relação a cosméticos, era muito complexa, envolvia registro, envolvia várias coisas. Só que tudo que eles me perguntavam estava lá, era só ler, entendeu? É como se eles te dessem uma prova e te dessem a apostila da prova, entendeu? A não ser que seja uma coisa assim, seja questão de opinião, né? Igual teve nessa mesma negócio a confusão lá entre a empresa que produzia cosméticos e uma empresa que trabalhava com o marketing dessa empresa. Foi uma coisa assim. E aí ela tem a pergunta, por exemplo, né? Você, com seu tempo de experiência, você já ouviu falar dessa empresa? Eu falei, não, é uma opinião minha, certo? É uma coisa minha, uma pergunta para mim. Então, não, nunca ouvi. Então, pronto, acabou, é isso. Entendeu? Não tem muita coisa complexa. A gente aqui complica, a gente aqui tem medo. Tem, Daiane, tem que comprovar. É o seguinte, quando a gente pede os honorários, a gente pede, a gente coloca assim, o valor do honorário fica estipulado em tanto, né? Porque, vamos supor, 10 mil reais. O valor do honorário fica estipulado em tanto, 10 mil reais, levando em conta que a hora como é que é? Que a hora um exemplo, 100 reais e eu vou fazer 100 horas. É isso? Tô horrível de cálculo. Eu sou horrível de cálculo, gente. Vamos supor que é isso. Vamos supor que a hora é 100 reais e eu gasto 100 horas para fazer isso, entendeu? Só que aí você coloca uma tabelinha. Nessa tabelinha tem, por exemplo, deslocamento, busca e devolução de documentos, né? Xerox de documentos, por exemplo, né? Tudo você coloca. Você só não coloca, por exemplo, no meu caso, que eu fiz o curso, por exemplo, você não coloca isso lá, né? Curso, você não coloca isso. Mas você coloca lá, por exemplo, qual que é que você coloca em relação a isso? Você pode colocar, por exemplo, se você precisar de uma equipe para fazer, você pode colocar a equipe adicional, você coloca também, entendeu? Então, várias coisas você pode colocar lá dentro. Eu tenho, inclusive, uns modelos de coisas que você pode colocar lá dentro. Você tem que explicar, né? Porque o juiz, ele pode, não só as partes, como o juiz também pode falar com você, olha, você não pode cobrar isso tudo, não. Entendeu? Porque o próprio juiz, ele pode falar que é muito, entendeu? É muita coisa. Quando você coloca por que você está cobrando aquilo, o juiz fica meio sem jeito de falar, mas não é assim, entendeu? Então você precisa estipular. Opa. Não ajuda. Não ajuda porque o certificado, né? O juiz não vê. O juiz não vê o seu currículo. Né? Por exemplo, quando você cadastra lá na plataforma do TJ, pergunta só a sua profissão, entendeu? Então, por exemplo, eles me contataram, me nomearam para aquela perícia que eu falei dos cosméticos. Eles nem sabiam que eu tinha pós em estética, entendeu? Eles já tinham nomeado uma farmacêutica antes, ela recusou, aí ele foi fazer o sorteio e me sorteou. Quando ele me sorteou, eu falei que eu tinha o conhecimento em cosméticos, entendeu? Porque eu trabalhava com estética, né? Eu sou formada em farmácia estética, então eu tinha esse conhecimento, entendeu? Mas eles não veem, não faz diferença para eles, entendeu? Não era ceftriaxona, Bárbara. Não era. Não era. Então, gente, a perícia é isso. A perícia é muito fácil, tá? E eu sempre fui muito de fazer as coisas muito rápido. Eu nunca gostei de esperar, né? Coitado do meu marido, ele sabe muito bem disso. Eu nunca gostei de esperar as coisas. Eu não gosto de fazer o investimento porque eu tenho que esperar aquele dinheiro render, entendeu? Eu não consigo. Então, eu sempre fui muito imediatista. Então, quando eu faço as minhas coisas, quando eu entro para fazer alguma coisa, por exemplo, agora eu tô com uma ideia aqui na minha cabeça desde quinta-feira passada, que eu já coloquei ela num papel aqui para não esquecer de mexer nela. Mas é uma ideia assim que eu preciso acabar com tudo que eu tenho que fazer aqui primeiro, né? Para eu mexer nessa ideia.
Só que eu já tô ficando doida já querendo mexer nisso. Porque meu negócio é imediato. Eu gosto de ver resultado imediato. Então, por exemplo, para mim, emagrecimento tem que ser rápido. Eu não consigo ficar perdendo 500 gramas por semana, entendeu? Então, como para mim é muito rápido as coisas, como eu tento fazer as coisas muito rápido, funciona muito rápido. Então, quando eu montei meu consultório, quando eu falei assim, eu vou abrir meu consultório semana que vem, né? Mesmo sem ter nada, eu fui lá e abri o consultório na semana que vem, entendeu? Então, na semana seguinte, né? Eu abri o consultório e com um mês eu bati a meta que eu coloquei para bater. Por quê? Eu precisava receber aquilo, entende? Eu tava numa sinuca de bico, não tinha o que fazer, então eu tinha que receber aquilo. Então, o fato de vocês colocarem imediatismo nas coisas nem sempre é ruim, tá? Não assim. Então, por exemplo, eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz com drogaria, por exemplo. Eu comprei a drogaria tão na doida que eu não, né, não me atentei a contrato, essas coisas. Eu fui na amizade, eu achei que o pessoal, né, achei que todo mundo tinha um coração bom, né? Mas não foi assim que funcionou. Então eu fiquei sem a drogaria e sem meu dinheiro, né? Então, eu não aconselho fazer esse tipo de coisa. Mas o consultório, eu sempre aconselho fazer porque é muito rápido e é muito imediato. Mas a pessoa precisa aprender a fazer, entendeu? Eu pulei a pergunta aqui, né, Amanda? Acho que foi a sua. Foi a sua mesmo que eu pulei. Foi do recém-formado. Eu pulei ela mesmo. Então, Amanda, não é questão de experiência, tá? É questão de tempo. Você precisa ter pelo menos 2 anos de formada, tá? É questão de tempo. Se você tiver outra graduação, você pode entrar como perita em outra graduação, sendo expert em outra coisa, né? E aí você pode, por exemplo, vamos supor que você é psicóloga, por exemplo. E aí você entra com essa graduação como psicóloga, e aí eles precisam, por exemplo, de uma psicóloga que tenha conhecimento em medicamento, por exemplo. Você pode usar as duas coisas, entendeu? Você é psicóloga e você é farmacêutica, é recém-formada, mas você pode entrar, entendeu? Só que tem uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. A Márcia me lembrou aqui, ó, da assistência técnica. O que é assistência técnica, gente? É o seguinte: quando você se cadastra para ser perito, eu comecei com assistência técnica. Por quê? Eu não tinha paciência, né? Já falei com vocês. Eu não tenho paciência para as coisas. Quando você começa com a perícia, quer dizer que você é perito, né? Então você é um perito judicial, ou seja, o juiz te nomeia. A assistência técnica é você ser o perito, só que para as partes, entendeu? Vamos lá, vamos colocar o processo aí para funcionar, né? Vamos supor que tem um processo igual esse processo do medicamento, por exemplo. A moça entrou com um processo contra o hospital, certo? O hospital veio e falou assim: não, a gente não aceita, a gente quer a nomeação de um perito. Aí o juiz vai falar: tá bom, então nós vamos nomear um perito farmacêutico. Quando ele nomeia o perito farmacêutico, as partes têm 5 dias, se eu não me engano, para nomear os assistentes técnicos. E o que são os assistentes técnicos? Os peritos deles. E aí é óbvio que o assistente técnico vai pesar para o lado da pessoa, né, gente? Então, o assistente técnico, ele é aquele advogado diabo. Se tiver que falar que é mentira, é mentira. Entendeu? O assistente técnico é igual advogado mesmo. É aquele que vira e fala assim: não foi assim, porque aconteceu isso e isso. Obviamente, na parte técnica, né? Então, por exemplo, a parte do hospital, né, queria confirmar que a cliente poderia ter tomado esse remédio na drogaria, certo? E poderia, não é? Poderia ter tomado. Só que com o quadro que ela apresentava, né, a pessoa apresentava ela usava catéter, ou seja, ela é uma grande, o número de infecção é muito grande. A gente que estuda essas coisinhas, a gente vai entendendo as coisas, né? Então, por exemplo, infecção de urina, tem bactérias na infecção de urina que mata com muita facilidade, porque ela vai espalhando no corpo e dá septicemia, né? Ainda mais para a pessoa que usa sonda. A pessoa que usa sonda é uma pessoa que pega a bactéria com muita facilidade. Então, era uma coisa meio que de omissão de atendimento, entendeu? Então, o perito judicial, que no caso foi eu coloquei a minha conclusão. Aí vem a assistência técnica do hospital e fala assim: mas o medicamento pode ser tomado fora do hospital, certo? Né? Eu tenho que responder, certo. Aí vem o assistente técnico da parte que processou e fala assim: mas se ela tomasse esse medicamento errado em casa, ela corria risco de morte, certo? Aí eu falava: certo. É assim, entendeu? O assistente técnico, ele é o que bola os quesitos. Então, as perguntas que eu respondo, normalmente é o assistente técnico que coloca essas perguntas para mim, entendeu? E aí depende da parte, né, que vai colocar esses quesitos.
o assistente técnico, no caso, você pode ser o assistente técnico. Então, por exemplo, o caso de envenenamento, que eu falei com vocês, eu tinha acabado de estudar toxicologia, apareceu para mim um caso de envenenamento lá no sul, eu atendi a mulher lá do sul, e foi um caso de envenenamento por um negócio que chama, eu não sei se vocês vão saber, chama mata-mato. É um negócio de mata-mato. A pessoa tentou envenenar a outra, sim, gente, com mata-mato. E foi negócio passional, né? Foi casal isso. E aí eu como assistente técnica, não me chamaram para falar sobre esse envenenamento, na verdade, né? Eu participei como assistente técnica, mas a minha parte era emitir um laudo, era emitir um parecer, ajudando a advogada, né? Que a pessoa que tentou envenenar a outra pessoa, ela tinha uma depressão grave, né? Porque realmente ela tomava uns 4 a 6, eu acho que era, se não me engano, era 4 medicamentos tarja preta. Ela tomava clobazam, clonazepam. Gente, eu não sei por que a mulher tomava tanto remédio de tarja preta. Eu sei que era 4 remédios de tarja preta e tomava Depakote, tomava desenlafaxina. Acho que a pessoa vivia assim, ó, no ar. Ela vivia dopada, sabe? Então, a minha parte foi falar assim, olha, por ela tomar todos esses medicamentos, ela tinha uma depressão grave, ela tinha uma, né? Aí veio várias coisas, o fato dessa pessoa ter descoberto um câncer, o fato da pessoa que ela tentou matar não ter apoiado ela, sabe? Várias coisas. Como eu fui assistente técnica, eu tentei puxar para o lado de cá, para ela pegar uma pena menor, entendeu? Então, assistente técnico é isso, entendeu? Assistente técnico é o perito das partes. E aí, para você ser um assistente técnico, você não precisa ter 2 anos de experiência, 2 anos de formada, né? Você pode ser recém-formada, já entrar em contato com como é que fala? Escritório de advocacia, entre em contato com os escritórios, converse com os advogados. Eu conversei com vários na época e foram aparecendo as assistências técnicas, né? Só que eu optei por perícia, tá? Eu optei por ficar só com perícia, porque assistência técnica é muita cobrança. Você pode cobrar o valor que você quiser na assistência técnica, tá? Não tem assistência gratuita para isso. Você pode cobrar o valor que você quiser. Só que a assistência técnica é um saco, porque, né, se você não ganha o processo, fica aquela injeção de saco na sua orelha. Então é meio chato. Mas é a forma mais rápida de ganhar dinheiro, tá? Nessa área. Eu acho que é. Você faz um site do TJ, Daiane. Tem lá o lugar para fazer, depende de qual que é o seu estado, né? Tem lá vários lugares para fazer. Você precisa de vários documentos, tá? Então, depende muito. Então, por exemplo, hoje eu sou cadastrada na assistência judicial gratuita, que é de Minas. A assistência judicial paga, que a gente cadastra no mesmo lugar, né? Que é em Minas. E eu sou cadastrada na Justiça Federal. Então, se aparecer um processo federal para mim, eu posso pegar, entendeu? Eu sou cadastrada nessas duas. E documento varia muito. Aqui em Minas é muito documentação, gente. É muito documentação. Inclusive, antes não tinha um custo, agora tem, né? A gente não paga para fazer parte do processo judicial eletrônico. A gente não paga para fazer parte disso. Porém, para você ter todo esse acesso, igual, por exemplo, eu tenho da minha casa o acesso ao PJE, que é o processo judicial eletrônico, eu tive que fazer um certificado digital, né? Fica até aqui no meu computador, já fica assim no meu computador, o certificado digital. Por quê? Porque o certificado digital é aquela assinatura digital. Já devem ter ouvido falar. Se vocês não ouviram falar, vocês vão ter que aprender sobre isso, porque é uma coisa que vai ser para o futuro aí. E a assistência judicial, o certificado digital, eu paguei foi o quê? Acho que foi 200 e pouco, 300 reais, se não me engano. E ele dura 3 anos, tá? Dura 3 anos. Então, assim, é um valor razoável, né? É um valor que você for dividir aí por 3 anos, é muito barato, né? Mas você precisa disso para você acessar o PJE, tá? Se você não quiser fazer o certificado digital, aí você vai ter que ir nas varas que te nomeiam. Então, por exemplo, eu estou aqui em Igarapé, o que eu fiz? Eu cadastrei Belo Horizonte, né? Porque aqui em Igarapé é uma cidade pequena. Então, eu cadastrei Belo Horizonte. Então, as minhas nomeações são de Belo Horizonte. Nunca recebi uma aqui de Igarapé. Então, as nomeações são das varas de Belo Horizonte. Imagina eu ter que ir lá em Belo Horizonte para buscar o processo impresso. Imagina isso.
para eu ler só os meus quesitos, entendeu? Então, para mim, é muito mais viável isso. Mas se vocês quiserem fazer dessa forma, podem fazer, tá? Mas para ficar bem fácil, eu prefiro o certificado digital. Então, esse é o custo que a gente tem, tá? Outra coisa, aqui em Minas, nós temos vários documentos que a gente precisa colocar e todos os documentos são gratuitos, exceto um. Você precisa de um documento que chama inscrição municipal. Aqui em Minas, tá? Em São Paulo não tem isso, Rio não tem. Se não me engano, não sei se é só Minas que tem isso. Esse documento chama inscrição municipal, que é como se fosse uma declaração que você paga os seus impostos sendo autônomo. Então, você paga o valor de R$250 por ano, tá? Quer dizer, no meu caso, aqui em Garapé, né, gente? As cidades são diferentes também, tá? Então, a gente paga esse valor, entendeu? Para ser perito. Muita gente pode ficar com medo de pagar esse valor e não aparecer nada, né? Obviamente, é normal, é um investimento que você vai ter que fazer, né? Porque sem esse documento, você não consegue nem se cadastrar, tá? Então, o certificado digital não, o certificado digital pode até esperar, tá? Eu, por exemplo, esperei aparecer o primeiro processo para eu fazer meu certificado digital, tá? Mas fora isso, é só isso que precisa, né? Só que tem muitos documentos, né? Eu não tinha falado, eu esqueci. Essa de experiência eu esqueci mesmo. Isso, Bárbara. Assistente técnico é o perito judicial da parte que a gente fala, né? Porque tem a parte que é ré e a parte que é. Eita, esqueci. A parte ré e a parte. Tá, esqueci. Eu sei que é o que processa e o que recebe processo. E aí, as partes, o assistente técnico é a perícia particular, tá? E fora várias outras coisas. Você, como perito judicial, você pode trabalhar com várias coisas. Você pode oferecer, por exemplo, na empresa, né? Você pode oferecer nas empresas uma assistência técnica para evitar processos. Então, isso é muito louco, isso é muito minha cabeça bomba de ideia, né? Eu que não vou colocar mais coisas para fazer, né? Mas você pode fazer isso, você pode criar uma coisa preventiva, entendeu? Eu vi esses dias um contador, não, foi um técnico de segurança do trabalho. Ele é técnico de segurança do trabalho e ele levou assistência técnica para dentro de uma empresa. Ele cobrou um valor, falou, olha, eu cobro tantos mil, né? Mas eu evito que você tenha processos aqui dentro de acordo com essas coisas aqui. Quais os processos maiores que você tem aqui dentro em relação à segurança do trabalho? Eu tenho esse. Então, pronto, nós vamos evitar ter esses, porque nós vamos fazer tal coisa aqui dentro. Entendeu? Ou seja, ele é pago para fazer uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, cada coisa, gente, cada ideia que vocês precisam testar e precisa colocar para funcionar, né? Obviamente. Não, Andréia, eu não faço mentoria só para perito, não, tá? Se a pessoa quiser só a perícia na fraternidade, ela entra para a fraternidade e na fraternidade a gente conversa sobre isso, dou mentoria sobre isso. Se precisar precisar de ajuda para entrar no site do TJ, eu ajudo, né? Se precisar aí quando você for nomeada, né, que você receber lá o seu primeiro processo, aí eu te ajudo com o seu primeiro processo, entendeu? Para você entender direitinho. É como se eu estivesse do seu lado mesmo. Eu te pego pela mãozinha aí bonitinho para você para não faltar, né? Para não faltar mesmo conhecimento, igual faltou comigo quando eu procurei nos cursos, né? Então, Bárbara, depende muito. Só que não precisa ter correria para fazer as coisas, tá? Eu fiz o meu certificado digital no dia que eu recebi a nomeação. Mentira, foi uns 3 dias depois. Por quê? Quando eu recebi a nomeação, eu achei que eu conseguiria ter acesso ao processo sem precisar disso. E eu não tinha. Então, eu peguei e como eu não tinha esse acesso, eu descobri que era certificado digital, eu liguei lá, fiquei doida porque ninguém, né, não tinha ninguém para me auxiliar nisso. Eu já tinha 3 dias que estava o processo, eu tinha 10 dias para responder. Só que ninguém tinha me falado também que eram 10 dias úteis, né? E eu tava doida, era uma sexta-feira, eu tava louca para fazer o negócio, louca para ver. Aí eu consegui falar lá na vara e conversei com o cara. O cara falou: tá, é só certificado digital. Aí pronto, vai eu igual a doida fazer certificado digital. Fui fazer o certificado digital, isso na sexta-feira, 3 horas da tarde. E acabei o certificado digital, e inclusive, eu já trabalhei com certificado digital, né? Eu fazia certificado digital antes da pandemia na empresa do meu marido. Eu que fazia certificado digital lá para eles. Então, eu sabia como é que funcionava aquilo. Então, eu falei assim, beleza, vou fazer certificado digital e vou entrar aqui de uma vez rapidinho e fazer as coisas. Não consegui entrar de jeito nenhum. Quando eu fui descobrir, a empresa que eu fiz o meu certificado digital,
ela só compensava 24 horas depois. Só que eram 24 horas úteis. Então, eu não consegui ter acesso nem na sexta, nem no sábado e no domingo. Eu só fui ter acesso na segunda-feira, entendeu? Só que é simples, né? Eu entrei com acesso, vi como é que era o processo, 900 e cacetada de página, mas eu consegui acessar, consegui ver como é que era, consegui ver que eu poderia aceitar e aceitei com 6 dias úteis, entendeu? Não precisa de correria, não, mas normalmente o certificado digital você consegue usar no mesmo dia, depende da empresa que você pega, tá? Deixa eu mostrar aqui então, peraí. Deixa eu mostrar. Ó, deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Então, deixa eu me tirar daqui para vocês verem direitinho. A fraternidade, ela é o seguinte, ela é a junção de coisas, né? Certo? Como eu falei com vocês. Ó, então tá aberta a inscrição, só vai abrir dia 13 de setembro. Aqui tem uma introduçãozinha que eu já falei com vocês, o que é em relação ao que é, depois vocês dão uma olhada lá. E aí vem, ó, a estrutura da fraternidade. Ó, tem todos esses módulos aqui dentro, tá? Aqui dentro, a Semana da Autoridade Farmacêutica são as semanas que eu já fiz antes. Então, desde novembro, né? As de novembro estão aqui já. Eu vou carregar as outras aqui, estão todas no YouTube. Eu vou carregar as outras aqui só para todos terem acesso, tá? Então, aqui fica essa aqui de novembro, é a que eu mais, sei lá, acho que eu falei coisa nela. É a que eu mais gostei, por isso eu coloquei ela aqui logo. Aqui vem as semanas do intensivão. O que é o intensivão? Tudo que eu ensino na fraternidade, atendimento, liderança, marketing, consulta, suplementação, tudo que eu ensino na fraternidade, eu fiz um intensivão. Então, cada aula dessa aqui deve ter 1h30, 2 horas, porque foram lives que eu fiz com os alunos da primeira turma. Então, eu fiz um intensivão de atendimento, que a pessoa consegue fazer isso daqui, consegue pegar isso aqui que eu ensinei e usar na semana. Então, por isso que são 5 semanas. Em 5 semanas, você consegue aplicar tudo isso daqui e já ser, vamos dizer, autoridade, né? Senão vai ser diferente. Mas você pode assistir isso daqui no mesmo dia, se quiser, né? Você pode assistir sem problema. Só que aí, cada coisinha que, por exemplo, a semana 1, eu indiquei fazer uma coisa. Tem até um materialzinho aqui, ó. Eu indiquei fazer uma coisa na primeira semana. Depois eu indiquei fazer outra coisa na segunda semana. Aí vai de você. Se você quiser colocar tudo de uma vez, ou se você quer colocar de semana em semana. Aqui vem a imersão de saúde nutricional, que eu falei sobre as coisas de suplementação, porque, lembrando, né, aqui o curso completo é de suplementação e tem as outras coisas aqui que ajudam. E aí vem, ó, consulta e consultório farmacêutico. Olha o tanto de aula que tem aqui dentro. Ó, saúde da criança e do idoso, distúrbios, tá vendo? Endócrinos, respiratórios, digestivos, semiologia, anamnese, solicitação de exames, o que a gente pode tratar e como que a gente consegue tratar, né? Atendimento farmacêutico. Aí vem a parte de atendimento e atenção farmacêutica. Farmácia clínica, atenção farmacêutica, segmento farmacoterapêutico, planejamento farmacoterapêutico, né? Como é que você faz esse planejamento com o seu paciente. Atenção farmacêutica que o paciente pertence, aí vem todos os outros aqui, os PSAs, os serviços, ó, emagrecimento, revisão farmacoterapêutica, tudo que você pode fazer na farmácia. Como você consegue pegar esses sinais e sintomas aqui de um jeito mais fácil para você conseguir tratar na farmácia. Aí vem gestão de pessoas e liderança, né? Você consegue pegar a liderança, os 4 P's da gerência, aquela ferramenta que eu falei com vocês ontem, que eu faço campanha, essa ferramenta aqui, 5W2H, que eu ensino a fazer, liderança, trabalho em equipe, tem tudo aqui dentro. A parte de marketing, né? A parte de marketing é a menor que tem, porque é a que eu mais falo, as aulas são mais complexas. Então, vem aqui a visão do marketing em relação à drogaria. Aqui eu ainda não coloquei, mas vai ter campanha. Aqui eu vou colocar campanha de farmácia. Como é que você cria a campanha de farmácia? Tem rede social, tem como você faz o seu portfólio digital na sua rede social. Tem muita coisa, gente. Aqui, o módulo que eu vou colocar ainda, né? Aqui o de perícia farmacêutica, que eu também vou fazer, só que eu vou fazer ao vivo. Esse daqui não vai ser ao vivo, esse aqui eu vou gravar e vou colocar aqui. E esse daqui vai ser ao vivo, tá? Aí vem a parte de suplementação, que é a parte completa de suplementação. Ó. Então, vem conceitos sobre tudo o que a gente precisa entender, básicos. Aí vem as bases de suplementação. Isso daqui é o que vai fazer vocês acreditarem na suplementação, tá? É isso daqui que vai fazer você entender por que você e sua família e todos os seus pacientes precisam de suplementação. Aí vem suplementação nutricional. Ó, todas as vitaminas, todas, complexo B. Aí vem todos os minerais que eu explico, tá vendo? Um por um, todos são vídeos, ó. Todos os minerais, aí vem todos os aminoácidos, suplementação nutricional, tudo. Aí vem suplementação alimentar. Alimentar eu explico probióticos, alimentos funcionais, tudo bonitinho, carboidrato, proteína, lipídio. Aí eu venho aqui ó, com as coisas, ó, quitosana, chia, psyllium, espirulina, maca peruana, né, o óleo de peixe. Eu explico um por um essas coisas aqui, tá? E depois vem suplementação esportiva,
que eu ensino a fazer a suplementação esportiva de tudo, né? Proteínas, carboidratos, aminoácidos, hipercalóricos, polivitamínicos, tudo isso dentro da suplementação esportiva e a suplementação estética, que vem a parte de ácido, emagrecimento, envelhecimento, tudo, celulite, polivitamínico, estria, tudo eu ensino a colocar aqui, tá? E aí, essa parte de prescrição aqui é a parte que eu vou colocar em aulas ao vivo. Por quê? Porque não era uma coisa que eu tinha colocado para fazer isso daqui. Porque isso daqui, eu já explico cada coisinha dessa aqui, ó. Cada uma das partes, eu explico em questão de dosagem, né? Qual dosagem que a gente usa. Então, cabia a cada uma das pessoas pegar isso que eu ensino e colocar de acordo com o que vocês acham melhor. Só que eu vi que muita gente estava tendo dificuldade. Então, eu vou fazer cada uma dessas aqui, ó. Vai ter prescrição para gordura localizada, para libido, para ansiedade, para atletas, para saúde óssea, para tudo isso, para enxaqueca, inclusive, né, a minha que eu trato com isso, tá? Então, a fraternidade, ela é tudo isso. Ela é tudo isso aí, e a parte de perícia vão ser aulas ao vivo, vai ser uma espécie de masterclass, né? Só que eu vou colocar lá dentro, né? Então, quem tiver fraternidade, não conseguir assistir né, assistir ao vivo comigo, vai ficar lá dentro e todo mundo tem acesso ao meu WhatsApp, né? O meu WhatsApp é o que está lá nos grupos. Então, todo mundo tem acesso ao meu WhatsApp, né? E consegue contato comigo, né? Consegue me perguntar as coisas. E aí, se precisar, a gente faz uma reunião, faz um ao vivo, faz uma aula ao vivo, né? E eu respondo todo mundo. Inclusive, dia 13 de setembro, que abre as inscrições da fraternidade, vai ter a aula ao vivo sobre suplementação no câncer, tá? Essa segunda-feira é câncer. Deixa eu ver aqui. Segunda-feira que vem. As aulas ao vivo são sempre na segunda-feira. Aí, setembro. Olha como é que eu faço minhas coisinhas. Tudo é no papel. Eu consigo fazer nada na agenda do computador. Então, ó, segunda-feira que vem é sobre câncer. Na outra segunda-feira, dia 20, é sobre glúten. E na outra, dia 27, é sobre emagrecimento. Então, mês de setembro todo, a gente já planejou as aulas de segunda-feira, tá? E eu falo tudo, tanto a parte de suplementação, quanto a parte de nutrição, que eu aprendo, né? E para a gente saber o que a gente pode utilizar, o que a gente não pode utilizar, tá? Então é isso, é muita coisa, né? Eu falo rápido, para não ficar chato, né? Para não ficar cansativa a live, tá? Mas aí vocês podem entrar lá no site. Aqui embaixo tem a lista de espera para quem quer entrar na fraternidade, tá? Eu sempre mando um cupomzinho de desconto, um cupom promocional, um código promocional. Eu sempre mando um que está no grupo da lista de espera. Então, tem a lista de espera. Tem aqui embaixo também o link da fraternidade e tem também o do grupo do Telegram, tá? Para quem não entrou ainda. Lembrando, quem está aqui assistindo, que não inscreveu ainda no canal do YouTube, inscrevam, por favor, para ajudar meu canal a crescer, né? E curtam a live para ajudar a chegar em mais farmacêuticos também. Deixa eu ver aqui. O que mais que tem? Pergunta da Daiane, pode ser os dois, assistente técnico e perito? Pode, Daiane. Não só pode, como deve, né? A única coisa que impede que você seja perito assistente técnico é se você não pode ser no mesmo processo, obviamente, né? Você precisa ser imparcial nesse caso. Só que se você for assistente técnico, por exemplo, de uma empresa, e aí em menos de 2 anos você for nomeado para ser perito dessa mesma empresa, for nomeado para ser perito num processo que essa empresa está, você não pode participar, entendeu? Mas é muito raro acontecer isso. Você ser assistente técnico de uma empresa e ela cair num processo e você ser perito desse processo. É muito difícil, tá? Mas acontece e você não pode ser perito nesse caso. Pode ser MEI, mas não precisa não, tá? Se você for MEI e tiver a inscrição municipal, ótimo, já é meio caminho andado, você não precisa pagar mais uma, tá? Mas não precisa ser MEI para ser perito não, tá? Mas pode, se você é MEI, você pode ser perito também. Vai abrir dia 13 de setembro, tá, André? Entra na lista de espera, tá? Entra na lista de espera, porque lá na lista de espera, gente, o grupo é o único grupo que eu abro para mensagens, tá? Eu abro para vocês tirarem dúvida, tudo antes de entrar na fraternidade. Porque eu não consigo abrir os outros grupos. Imagina eu abrir os outros, né? Tem, sei lá, 50 grupos aqui. Então, eu não consigo abrir os outros. Eu só abro o grupo da lista de espera, tá? Então, quem está na lista de espera, se tiver alguma dúvida e quiser perguntar por lá, pode perguntar. Mas se não quiser perguntar por lá e quiser perguntar privado, pode perguntar, tá? Pode pegar mais, pode perguntar. A Tassiane é minha aluna, gente. Ela sempre está aqui. Quem está aqui me acompanhando sabe que a Tassiane já é minha aluna, eu falo dela toda vez. A Tassiane é aquela aluna fiel
tá em toda live que eu faço, tudo ela participa. Obrigada, Tassiane, mais uma vez. Iago, ainda não foi decidido ainda, tá? Mas até a última turma era cartão, né? O cartão e pode dividir até 12 vezes, tá? Dessa vez eu não sei se vai ter as mesmas formas de pagamento da outra vez. Mas até então, o que eu tenho certeza é isso. O cartão 12 vezes. Tá bom? Aí, ó, mais um relato da Tassiane. Não tá nem na metade da parte do suplemento, já tá adorando. Outro ponto de vista. E Tassiane, é impressionante como que a gente muda a cabeça da gente, quando a gente começa a estudar aquilo, né? Igual eu falei nas lives do Instagram, na live do Instagram que eu fiz na terça-feira passada. A gente começa a pensar nas coisas que a gente estudou, a gente fala assim, meu Deus, né? É muito diferente, né? Muita coisa. Jéssica, eu vou colocar o link aqui para você, peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar no YouTube aqui, ó, no chat, que aí vocês podem clicar. Esse aí é da fraternidade, para vocês verem como é que é, tá? É só para vocês verem a estrutura, né? Para terem certeza que eu não estou mentindo, tá? Conseguiram clicar nesse link aí? Conseguiram? Conseguiram, né? Acho que conseguiu. Então é isso. Gente, eu falei com vocês, eu sempre falo com vocês em relação à questão de oportunidade, né? Eu vou falar com vocês aqui, já tem 1h15 de live, eu vou tentar falar o mais rápido possível. Como que eu abri meu consultório, como que eu montei o meu consultório, tá? Do zero, eu não tinha nada para montar um consultório, e eu montei ele sem investimento, para vocês entenderem como que é que as coisas funcionam, né? Para vocês entenderem que oportunidade a gente não pode deixar passar. Quando aconteceu todo aquele negócio da minha drogaria, né, que deu errado, eu perdi a minha drogaria e o meu dinheiro, certo? Eu já tinha as minhas filhas e pensei, bom, não posso ficar sem dinheiro, né? Eu preciso de alguma coisa. Então, eu comecei, eu pensei na ideia, eu tinha certeza, né? Eu trabalhava na drogaria de Betim, que eu falei com vocês, nós montamos o consultório lá, então eu tinha certeza que era isso que eu queria para minha vida. Quando eu fui abrir a drogaria, eu percebi que eu queria a drogaria para montar o consultório, meu sonho era abrir o consultório. Por que eu quero abrir o consultório? Eu tinha aquele pensamento de eu preciso ter a liberdade que eu quero para ficar com as minhas filhas, certo? Eu preciso ficar com as minhas filhas em casa, é isso que eu quero. Tá, Luciana, mas aí com o seu consultório você não vai ter liberdade. Um dia eu vou. Um dia eu vou conseguir falar, eu só atendo segunda, quarta e sexta, certo? Meu pensamento era esse. E aí, eu comecei com o meu consultório, eu tive a drogaria, teve todo aquele problema da drogaria, né, que eu não posso falar com vocês, mas resumindo é isso, eu perdi a drogaria e o meu dinheiro. E aí eu precisava pagar, inclusive, quem eu pedi o dinheiro emprestado, né? Então, aquilo foi meio que um desespero, eu tinha que funcionar. Eu já tinha uma certa noção de marketing digital, que é você trabalhar com Facebook, Instagram. Eu já tinha esse negócio, né? Eu já sabia mexer com isso, mas eu sabia muito leve. Eu não sabia muita coisa, eu não sabia o profissional daquilo, não. E aí eu peguei e eu estava na empresa do meu marido, e na frente da empresa do meu marido tem uma clínica lá no centro da cidade. Tem uma clínica, né? E essa clínica eu vi que tinha coisas lá dentro, era uma clínica multiprofissional. E aí eu falei, bom, eu vou tentar montar meu consultório, eu vou ver se lá dentro tem uma sala liberada e eu vou montar meu consultório nessa clínica. E o bom de você pegar uma clínica é porque eu já pego cliente, né, lá de dentro. Então, o que eu fiz? Eu entrei nessa clínica e conversei com a recepcionista, né, perguntei para ela como que funcionava ali, né, como é que eu podia fazer. Só que isso era numa quinta-feira. E aí, na quinta-feira, ela falou comigo assim, olha, o dono daqui, né, que é o doutor, ele só vem na quarta, ele só atende na quarta-feira, ele atende quarta-feira o dia inteiro, né? Então, prepare o seu material, né? Prepare as suas coisas, prepare um portfólio, né? Prepare alguma coisa que tenha o que você vai fazer aqui, né? E traga aqui na quarta-feira que vem, porque ele vai vir aqui na quarta-feira que vem. Então, você pode conversar com ele. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: vai numa clínica, né? Quer abrir seu consultório? Você já decidiu, você quer abrir seu consultório e você vai abrir seu consultório dentro de uma clínica. O que você faz? Prepara uma pastinha, entende? Prepara uma pastinha de coisas ali. Ah, eu nunca trabalhei com isso. Tá, tudo bem. Então você coloca ali o que você vai fazer.
eu vou trabalhar com suplementação, né? Suplementação para dor, suplementação para hipertensão, né? Essas coisas assim, e coloque coisas que comprovem. Então, por exemplo, já que você não tem um portfólio, coloque isso, por exemplo, para trabalhar com suplementação em hipertensão, e coloque um artigo que comprove que a suplementação funciona em hipertensão, entendeu? Prepare um portfóliozinho e leve junto com o seu currículo e junto com o cartão de visita, se você tiver, tá? Se não tiver, não precisa fazer agora, né? E aí, ela falou comigo assim, olha, ele só vem aqui na quarta-feira. O que eu fiz? Eu fiquei de quinta-feira até quarta-feira na semana seguinte, gente, quase doida, porque eu não consigo esperar, né? Sempre falo isso com vocês. Então, eu fazia tudo. Eu fiz meu currículo umas 10 vezes, eu refiz meu currículo umas 10 vezes, coloquei cursos importantes que eu tinha feito, fui fazendo várias coisas ali, e preparei meu portfólio bem bonitinho, imprimi com as folhas bonitas, né? Coisas que eu já tinha feito, eu trabalhava com estética básica, então coisas que eu já tinha feito de emagrecimento, de massagem terapêutica, de tudo que eu já tinha feito, eu coloquei no meu portfólio, né? Inclusive o programa que eu usava para fazer minhas consultas, né? Era um programa de farmacêutico que eu usava. E aí, eu cheguei nesse médico, né? E levei a pasta, peguei uma pasta bem bonita que eu tinha aqui, e coloquei o meu currículo na primeira folha e fiz o portfólio em todas as outras. Fui na gráfica, né? Imprimi, na gráfica não, na papelaria, imprimi num papel mais grossinho, bonitinho e tal. Aí, cheguei lá para esse médico, na quarta-feira, essa recepcionista já tinha falado de mim, né? E essa recepcionista, foi bom o jeito que eu cheguei, porque eu conversei muito com ela. Eu já cheguei lá conversando com ela, falando do que eu trabalhava. Nós ficamos assim, ficamos próximas desde o primeiro dia que eu fui lá, né? E aí eu comecei a conversar com ela meio que, né, aquele receio, que já tinha 40 anos que ela trabalhava com esse médico, 40 não, tinha 30 e alguma coisa, né? Fez 40 anos esse ano, que ela trabalhava com esse médico, só com esse médico. E aí, eu peguei e comecei a conversar com ela, então a gente ficou muito próximo. Quando eu cheguei lá, ele já sabia que eu ia, né? E ele me atendeu primeiro que todo mundo. Tava cheio de gente para ser atendida. Ele pegou e falou, não, chama ela lá. Aí eu fui, entrei pra conversar com ele, já assim, né, correndo, porque eu sabia que ele tinha que atender muita gente. E ele conversou comigo numa calma. Eu tava super nervosa, super afobada. Ele pegou minha pasta, né, abriu a pasta para ver meu portfólio. Aí eu falei, não, que eu trouxe um portfólio pro senhor ver e tal. Aí ele pegou e abriu a pasta. E a primeira coisa, tirar meu currículo. Ele pegou e tirou o currículo do negócio, olhou meu currículo e falou assim, não, isso aqui eu não preciso nem ver seu portfólio, não. Só de ver isso aqui, eu já vi que você é boa no que você faz. Ele me entregou o portfólio, eu falei assim, nossa, eu gastei para fazer esse portfólio. E ele me olhou. Mas aí, ele pegou e falou comigo que, de acordo com o que ele tinha visto no meu currículo, que eu podia atender na clínica, que tinha 2 salas, né? 2 salas vagas, né? Lá para eu escolher. E aí, eu já saí de lá, ele já falando com a recepcionista, falou, mostra para ela as salas para escolher qual que ela vai atender. E aí, tinha essas 2 salas para atender. Uma sala era bem grande, né? Bem grande, e a outra era pequena. Essa sala pequena era a conta, né? De eu atender, e eu queria, porque ela ficava bem na frente da clínica. Então, essa sala pequena, ela já tinha a maca, já tinha o armário para você guardar os prontuários, que justamente era o armário da clínica, já tinha mesa, já tinha cadeira, já tinha tudo. Então, o que eu gastei? Nada. Eu só cheguei com o meu estetoscópio, entendeu? Eu tinha um estetoscópio que eu tinha comprado na drogaria, eu tinha um estetoscópio com esfigmo, né? Eu só fui com isso. Então, eu comecei o meu consultório sem nada. Para vocês terem ideia, até o prontuário dos pacientes, a receita que eu prescrevi os suplementos, era da clínica. Então, por isso que tem os pontos positivos em você abrir seu consultório na clínica. Já vem tudo pronto, entendeu? E aí, eu esqueci dessa parte, né? Eu virei pro médico e falei com ele assim, olha, só que tem um problema. Eu não posso assumir um aluguel de sala. Eu não posso assumir um aluguel, por isso que eu vim aqui conversar com o senhor, porque eu não posso pegar um aluguel, né? Eu tenho curso de marketing, né? E o senhor pode ter certeza que eu não vou ficar aqui esperando chegar clientes para mim, né? Eu vou investir no marketing, eu vou fazer o meu marketing direitinho, né? Eu vou lutar para isso, para eu ter pacientes, tá? Eu não vou ficar esperando, não. E ele entendeu, ele percebeu que eu era, que, né, o jeito que eu falei firme, né? Não ficar esperando aparecer clientes para mim. E ele falou, doutor, vou fazer o seguinte, vamos dividir uma comissão aí, vamos colocar uma porcentagem, né? E aí a gente combinou 30% em relação às minhas consultas, que era de todos assim, o angiologista era 30%, a nutricionista era 30%, tudo era 30%. E aí,
a gente combinou isso. Então, eu não pagava aluguel e cada consulta que eu fazia era 30%. No início, eu cobrava R$ 90 na minha consulta, tá? E aí, eu passei a cobrar R$ 150 na consulta. Minha consulta custava R$ 150. Hoje já não é 30% mais, já é 20%, né? Porque eu fazia muito procedimento estético, e aí o tanto procedimento que eu fazia era muito caro, né? Então, tanto caro para o cliente, tanto caro para eu comprar os produtos. Então, a gente diminuiu essa porcentagem, eu pago 20% para a clínica. Até hoje, eu pago para a clínica, porque para mim, não tem por que eu sair de lá, não tem por que eu abrir um consultório em um lugar separado, que ali para mim já consolidou, o pessoal adorou o consultório ali. E assim que eu abri meu consultório, sem gastar nada. E assim como eu abri, eu tenho várias alunas que já abriram o consultório desse jeito. Ah, Luciana, mas eu quero abrir em drogaria. Ótimo, converse com o dono, igual eu falei com você esses últimos dias, converse com ele. Fala, olha, eu tenho essa ideia, eu vou trabalhar no marketing, eu vou conversar com os pacientes, com os clientes, eu vou te dar ideia de panfleto, eu vou te dar ideia de o que você manda no WhatsApp, eu vou te dar ideia do que você manda no Instagram, e aí você monta o consultório para mim, eu atendo no consultório para você. Então, o curso que essa pessoa vai ter, que o dono vai ter da drogaria, é muito pouco, entende? Quando foi a primeira drogaria que eu trabalhei, nós compramos uma maca na OLX, a maca estava novinha, nós pagamos R$ 300 numa maca de quase 1.000, era uma maca grande, que a gente colocou lá dentro. Mesa, tinha mesa de escritório. Computador, eu levei o meu notebook, entendeu? O armário já tinha, a pia já tinha, porque era uma sala de injetáveis. Então, assim, é uma coisa que a gente para pensar, se a gente para pensar, a gente vê que não tem tanto custo assim, entendeu? Menos de, sei lá, R$ 1.000, para colocar para muito ainda, você consegue montar um consultório na drogaria. Simples. Aí, se você quiser montar o seu consultório independente, igual eu montei na clínica, por exemplo, mas eu já quero abrir o consultório oferecendo várias coisas. Ótimo. Compra uma balança de bioimpedância, né? Uma balança comum, compra, sei lá, um estetoscópio, compra um otoscópio para você olhar o ouvido, né? Compra essas coisas que você consegue utilizar. Compra o oxímetro, deixa eu ver o que eu uso mais hoje. Oxímetro, bioimpedância, eu uso muita coisa estética, né, gente? Eu uso muita seringa, eu uso muito. Esses EPIs eu uso demais, luva, touca e máscara. Sempre usei muito. Mas aí, agora, esse último ano, né, que entrou pandemia, eu não estou trabalhando com estética mais. Então, é muito fácil a gente montar as coisas quando a gente quer montar. Porque esse medo que a gente tem de não dar certo é o que segura a gente. E esse medo é aquele pontinho pessimista que está em você falando que vai dar certo, que não vai dar certo, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma dúvida que eu não respondi. Andréia, não precisa, tá? Eu achei que precisasse, inclusive. O termo farmacêutico clínico não é a pessoa que tem pós em farmácia clínica, e eu achei que fosse também, tá? Então, a gente, quando a gente entra para ter um consultório, a gente precisa ter a habilidade disso. E como é que a gente pega a habilidade? Ou com o tempo, ou com pessoas que já têm essa habilidade. Entendeu? Então, cola em alguém que já fez, que funciona, que a pessoa é boa naquilo, e aí você consegue pegar a habilidade mais rápido. Mas a habilidade clínica, ela é muito mais importante do que uma pós. Muito mais, entende? A pós, às vezes, ela pende muito pelo lado do hospitalar, entendeu? A pós-farmácia clínica. Então, você não precisa ter pós para você ter um consultório, tá? Não precisa ter pós para comprar, para prescrever MIP, isso não existe. Nós, farmacêuticos, temos a formação para prescrever MIP, então a gente pode prescrever MIP, tá? Quem está no balcão de farmácia pode fazer indicação, entendeu? Então, a indicação farmacêutica, né? Igual eu falei com vocês, indicação, todo vizinho indica, né? Até vizinho indica, então quem somos nós para não indicar? Mas indicação a gente pode fazer isso na farmácia. Eu aconselho vocês estudarem um pouco mais, né, em relação ao que vocês vão indicar, obviamente. Mas é só isso, não precisa de pós-graduação, não, tá? É o e-farmacêutico, tá? Eu vou, inclusive, eu estou conversando com eles, tá? Para eles darem um desconto, porque tem uma assinatura que ela é anual do programa. Você assina ela uma vez, e você pode ter acesso em qualquer computador que você entrar. Você entra pelo site, né? Então você precisa da internet. Ou então você compra o plano para você ter no seu computador exclusivamente, você não precisa de internet para isso, você tem tudo ali. E aí eu estou conversando com eles para que todos os alunos da fraternidade tenham esse desconto, tá? Eu estou pegando esse negócio para eles, porque eu falo muito dessa ferramenta, e essa ferramenta é muito boa, eu gosto muito dela. Então, quem entrar na fraternidade vai ter desconto nesse farmacêutico, tá? Novidade.
Não, Vamir, não precisa de pós. Eu também jurava. Quando eu fui, a primeira vez, a primeira turma da fraternidade, eu vi que a parte de suplementação era uma parte muito complexa. Era muita coisa e que eu não achei em pós nenhuma. Aí eu peguei, entrei em contato com o CRF, né? E falei, perguntei para eles. Eu falei, olha, eu posso, como que eu faço para suplementação, para esse curso meu, virar uma, como é que fala? Virar sei lá, uma pós, por exemplo, né? Virar um curso de especialização. Meus alunos vão poder falar que eles são especialistas em suplementação? E aí eu perguntei disso. Eu falei, para que aconteça isso, eu preciso fazer alguma pós, eu preciso fazer pós-farmácia clínica para ser farmacêutica clínica, de um consultório, né? No meu consultório eu faço isso, eu preciso de pós. Aí eles me mandaram um e-mail respondendo, falando, não, primeiro, você não precisa disso, né? O farmacêutico clínico não é um farmacêutico formado em farmácia clínica, é o farmacêutico que tem habilidades clínicas, é o farmacêutico que tem técnicas clínicas, entendeu? Aí eu falei, então é isso mesmo, porque habilidade clínica eu sempre tive. Eu sempre prescrevi, eu sempre fiz anamnese, eu sempre fiz consulta certinho, né? Então, isso é a prática, é isso que transforma a pessoa em farmacêutico clínico, tá? O que eu ia falar? O pessoal da fraternidade. Que é da fraternidade, eu falei, gente, na última turma, foi o seguinte: a última turma da fraternidade, a última pessoal que entrou, que foi em julho, eu falei com eles, né, que seria a última turma com o valor que ela está, né, porque a partir de agosto e setembro eu colocaria o módulo de gestão de farmácia e drogaria e colocaria o módulo de perícia farmacêutica. Como eu não coloquei, porque eu tive um probleminha com a plataforma, inclusive, eu não sei se a aluna que eu tive problema está aqui, eu tive vários problemas com a plataforma esse mês, né, em relação a colocar vídeo e o vídeo não carrega, eu perdi o vídeo, tinha que gravar de novo. Como eu tive vários problemas com a plataforma, eu não consegui colocar essas aulas lá dentro. Então, por isso que a perícia vai ser ao vivo, eu vou dar aulas ao vivo, né? E a gestão de drogarias e farmácia eu ainda vou carregar. Como eu falei com a última turma que aquela era a última turma, então talvez muitos entraram por causa disso, que aquela seria a última turma com preço antigo, né? Que essa turma de agora já seria o valor ajustado. Quem entrou na fraternidade até julho, né, desse ano, vai ter mais um ano de fraternidade, tá? A fraternidade normalmente ela é um ano, mas quem entrou vai ter mais um ano de fraternidade. Eu vou até mandar no WhatsApp para eles, que eu não falei isso com eles hoje. Então, eu decidi isso, tá? Vocês vão ter mais um ano de fraternidade justamente porque eu não coloquei o que eu prometi que colocaria. Então, essa turma de agora vai ser a última turma com esse valor, né? Como eu vou colocar mais 2 cursos lá dentro, então, por exemplo, quem entra na fraternidade e for ver o curso de gestão de drogarias e farmácia, pode se tornar um gerente farmacêutico, tá? Pode ser dono de farmácia, porque ele vai aprender toda aquela parte de gestão ali da farmácia. Então, esse módulo e a perícia farmacêutica vão ser 2 coisas que eu vou adicionar lá dentro, né, na fraternidade. Então, essa turma que eu vou abrir dia 13 vai ser a última turma com valor antigo, né? Que é o valor da fraternidade, que é o que ela está valendo hoje lá. Por que isso? Porque é horrível, né? Para mim, isso é desvalorização, né? Se eu for colocando conteúdo e não cobrar mais por isso, certo? Então, vocês que estão vendo, por exemplo, vocês que vão pegar aulas ao vivo, não vai ter tudo gravado, merecem pagar menos do que uma pessoa que vai comprar, sei lá, em dezembro, com tudo gravado e pronto, certo? Não é isso? Porque, né? Se você, entre você pagar agora e para daqui 2 meses pagar o mesmo valor, você espera pagar daqui 2 meses, certo? Então, para mim, isso não é certo. Então, eu vou colocar, essa turma vai ser a última, tá? Com o preço que ela está. E na próxima turma já vai ser o valor reajustado, tá? Porque aí eu vou ajustar para os 2 novos módulos, né? O acesso à fraternidade é de 1 ano? Andréia, é de 1 ano, tá? A fraternidade, por que é de 1 ano? Porque é uma coisa que eu vou adicionando lá dentro, né? Então, vocês têm acesso durante 1 ano sobre tudo o que eu colocar lá dentro. Tudo que eu descobrir, eu vou colocar lá dentro e vocês têm acesso a isso, tá? Se vocês quiserem renovar a fraternidade, então, por exemplo, né? Tem a turma que entrou em outubro. Se eles forem renovar a assinatura agora, em outubro, eles vão pagar o valor que eles pagaram lá em outubro do ano passado, entendeu? Você paga o mesmo valor que você pagou com 50% de desconto. Por que isso? Porque a fraternidade sempre vai aumentando de valor, tá? Ela sempre aumenta de valor, porque eu sempre coloco curso novo lá dentro. Então, vai ter uma hora que ela não vai...
que vai ser tudo lá dentro, né? Então, o valor que você paga agora, quando você for renovar sua assinatura daqui a 1 ano, você paga 50% desse valor, entendeu? Mas você tem acesso por 1 ano, sim. Gente, mais alguma dúvida? Eu tô falando muito, né? Vou tomar minha água. Ai, peraí, deixa eu ver aqui. Isso, Valmir, você vai ter 2 anos de acesso. Você entrou na turma de julho, né? Foi a turma que porque eu falei na turma de julho que seria a última turma, né? Não sei se você lembra, mas essa ia ser a última turma que eu ia colocar esse valor promocional, né? E como eu não. E eu falei, eu prometi para vocês que eu ia colocar o curso de gestão de drogarias e perícia farmacêutica esse mês, e eu não coloquei. Então, para compensar, né, essa falha que foi minha com a plataforma, eu vou dar mais 1 ano para vocês, tá? Pessoal, mais alguma dúvida em relação à perícia, em relação ao consultório? Eu espero que vocês tenham gostado, né, disso. Eu espero que vocês tenham que tenha aberto a cabeça de vocês, que eu tenha tirado o medo de vocês de pegar isso, de pegar para fazer as coisas, né? Não que precise abrir um consultório agora, mas eu falo em questão a não ter medo das coisas, inclusive da perícia. A perícia é muito fácil, inclusive a gente conseguir participar dela, né? Inclusive de fazer, tá? Então, dentro da fraternidade, eu vou ensinar isso. Quem quiser entrar para a lista de espera, o link está aqui embaixo, tá? A lista de espera fica o link aqui embaixo. Eu vou abrir para vocês conversarem lá depois. E na segunda-feira, dia 13, eu vou abrir inscrição para a fraternidade, tá? Eu vou conversar com vocês em relação a suplementação, né, ainda. Eu vou falar com vocês, tá? Eu estou colocando a lista de espera da fraternidade, eu explico para vocês sobre fraternidade, eu falo da fraternidade, mas eu vou conversar com vocês aqui até sexta-feira, tá? Tem muita coisa para conversar com vocês aqui ainda. Então, vocês estão aqui comigo hoje, né? Que dia 8 de setembro, depois do feriadão aí, vocês estão assistindo comigo. Eu já falei com vocês, né? Em relação à primeira aula. Vocês já são diferentes da maioria dos farmacêuticos, tá? E o que mais falta hoje é farmacêutico bom. Infelizmente, o que mais falta é farmacêutico bom. A maioria dos farmacêuticos, eles não sabem que tem esse potencial, né, de atender, de fazer consulta, de tudo isso. E vocês estão aqui agora, vocês sabem que são, né? Porque não é possível que vocês me ouviram falar isso tudo e vocês não acreditam ainda que são capazes disso, né? Então, gente, já que vocês não têm dúvida mais, eu vou finalizar essa live, senão vai ficar muito grande, tá? Que bom, Valmir. Não, que bom não, mentira. Não é bom, não. Não pode matar a aula, Valmir, não pode. Mas que bom que foi para assistir minha aula, que bom. Eu espero que vocês tirem proveito disso, que vocês aproveitem bastante o que eu falei aqui, tá? O que eu falo para vocês aqui, gente, é justamente para que vocês peguem as coisas e façam, tá? As aulas aqui é para quem tenha facilidade de pegar e fazer, tá? A fraternidade é para quem quer pegar pela mão, que tem medo de arriscar e não dar certo, que tem medo de fazer as coisas. Então, não vai para a fraternidade, porque lá vocês vão ter certeza que tem, né? O que eu fiz e funcionou, e o que não funcionou, eu falo com vocês também, tá? Então, saiam do zero, né? Saiam da zona de conforto, né? Saiam desse lugar aí que não cresce nada, e assistam a Semana da Autoridade Farmacêutica até sexta-feira, tá? Não percam, porque eu tenho muita coisa para falar ainda, principalmente sobre suplementação. A parte de suplementação vai fazer um boom na cabeça de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês não fiquem parados mais, não reclamem mais das coisas, né? E se tornem farmacêuticos multipotenciais, tá? Um beijo e até amanhã.